Boa noite, eu sou a Uliana, como a Alejandra explicou, eu trabalho como cientista de dados na Neoway, né? Tenho um background de engenharia de software, né? Eu sou graduada em engenharia de software, trabalhei um tempo como cientista de dados na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e hoje atuo como cientista de dados, né? Bom, o motivo por trás de trazer um tema tão nichado, né, seria para exemplificar para vocês o quanto que a visão computacional, o quanto, perdão, que a ciência de dados pode ser aplicada em vários ramos distintos, né? Como o nosso leque de oportunidade é muito grande, né? E não ficaria diferente levando em consideração a visão computacional. Então, eu trago para vocês alguns exemplos sobre a visão computacional no agronegócio, algumas tendências, o que a gente pode estar fazendo para entender um pouco melhor dessa área que tem crescido muito, né? Bom, a estrutura da nossa apresentação está dividida em introdução, definições, aplicações práticas, uma análise de um case que eu vou trazer para vocês, né, que é um exemplo que eu fiz um tempo atrás e acho que fica mais fácil de explicar todos os conteúdos que eu pretendo passar para vocês. Explicar alguns frameworks, né, e algumas implementações simples, assim, que eu vou mostrar rapidamente, e aí no final eu abro para dúvidas, certo? Bom, antes de começar a apresentação, eu quis trazer esse dado importante, né, porque para a gente ter noção, né, do quanto que está sendo investido nessa área no nosso Brasil, né. Aí, segundo a Associação Brasileira do Agronegócio, né, o Brasil ele possui mais 300 startups que investem 100 milhões ao ano em sistemas inteligentes para o campo. Então, é só para a gente ter uma noção de que tem muita gente investindo nessa área, é uma área que está tendo um grande retorno, né. A gente sempre fala muito sobre esse tema, né, da visão computacional, a gente sempre vê posts, vídeos, mas a gente muitas vezes não se aprofunda nos conceitos, ou muitas vezes as pessoas pulam essa etapa inicial de conceitos, né? Mas o que seria visão computacional, né? Tem um autor brasileiro que ele fez um livro muito interessante que se chama Introdução à Visão Computacional com MATLAB, né, que é o Bax, eu acredito que seja assim que pronuncia o nome dele, que ele dá um conceito muito interessante, assim, bem simples de entender e bem direto, assim, né? Que seria visão computacional, na verdade, né? É a gente tentar, é uma área de estudo que tenta repassar para a máquina a capacidade de processamento visual humana. Tem uma imagem que eu gosto muito de apresentar quando eu tento passar esse conceito, que eu acredito assim, que dá para entender muito melhor. Aqui a gente tem um processo humano, né, de como a gente faz para visualizar e compreender as coisas, né? Nós temos os nossos olhos que capturam os objetos, as cenas, os vídeos, e o nosso cérebro processa essa informação, e aí a gente consegue ter os insights que a gente precisa, né, as identificações que a gente está querendo ter com aquela captura de informação. Então, como que a gente faz para repassar para a máquina essas informações, né? Como que a gente faz para passar para ela essa capacidade de processamento visual? Nós temos um conjunto de passos aqui, né? Nós temos os inputs, né, que são o que a gente está querendo que a máquina processe. Nós temos os dispositivos de captura dessa informação, e com essa captura de informação, a gente repassa para a máquina, e aí ela vai fazer todo esse processamento para poder conseguir extrair as informações. Então, assim, de maneira bem simplificada, bem parecido, assim, com o fluxo que a gente segue, mas levando para a máquina, né? Então, de uma forma geral, é mais essa forma assim, que a gente enxerga a visão computacional. Existem várias áreas de aplicações da visão computacional, aqui eu trouxe só alguns exemplos, né, para não tomar muito tempo nosso. Existem aplicações na área de finanças, na área da saúde, a gente tem muita aplicação relacionada a processamento de raio-x para identificar anomalias nos exames, fazer pré-diagnósticos, com o intuito de deixar um pouco mais rápido essa questão de diagnóstico, né, dos pacientes, né. Tem aplicações da agricultura, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, aplicações de manufatura, automotivos seriam os carros autônomos, né, que a gente tem bastantes exemplos por aí, né, que são exemplos bem fortes em visão computacional. E em termos de receita, né, o que é mais lucrativo para o nosso mercado? A gente observa aqui que o mais lucrativo de todos, né, nesses últimos 5 anos aí, tem sido o de consumo, né, no consumo normal. E o que seriam, né, essas aplicações que utilizam visão computacional na área de consumo de bens normal? Seriam essas aplicações de telefone celular, né, de aparelho celular, que a gente faz reconhecimento de desbloqueio de tela com reconhecimento de face.
A gente tem bancos que, hoje em dia, fazem, que a gente consegue sacar o dinheiro sem precisar colocar digital, só com reconhecimento facial. Então, tem diversas áreas de aplicações de visão computacional para o consumidor final, e é uma área que tem crescido muito. Nós temos aqui outros exemplos, né? A gente tem o do automotivo, como eu falei, que seria dos carros autônomos, né? O exemplo mais assim, conhecido. Nós temos de segurança, que seria detecções em geral. Também temos aqueles exemplos de placas de quando a gente está passando por uma BR, tem aquele sensor lá que tira a foto e vai lá e tenta identificar a placa do carro, da moto. Aquilo ali é um processamento de visão computacional por trás, né? A gente precisa identificar os números da placa dentro da imagem. Então, tem diversas aplicações da visão computacional que está tendo uma alta receita, uma alta aceitação do mercado. Também temos tipos de aplicações, né? A gente tem áreas de aplicações, a gente tem tipos de aplicações, né? Aqui eu trouxe, claro, só alguns exemplos, né? Tem infinitas formas de se fazer visão computacional, aqui é só alguns exemplos que eu trouxe, os mais conhecidos, pelo menos. A gente começa ali com a detecção de objetos, né? Como o nome já sugere, né? Quando a gente tenta detectar objetos, de objetos que a gente quer, de interesse, né? Numa imagem, em um vídeo. Nós temos a área de pesquisa de imagens, né? O que seria pesquisa de imagem? Quando você está ali no Instagram, em alguma rede social, você vê alguma blogueirinha usando algum item que você acha muito interessante, aí você não sabe como que é a marca, ou então não sabe qual o nome do item, tu lá tira um print e coloca lá no site de compras, e ele vai pesquisar na base dele itens semelhantes ao que você inseriu. Essa é uma aplicação de pesquisa de imagem, né? Ele vai procurar imagens semelhantes. Um outro exemplo é para você tentar detectar imagens repetidas, né? Nós temos os OCR, né, que o OCR é reconhecimento óptico de caracteres, como eu tinha explicado lá, tem um exemplo das placas. Detecção de face, como eu falei, desbloqueio de telefone celular. Quando você posta aquela foto no Facebook, que aparece aquela sugestão, né? Você deseja marcar a pessoa X na foto? O que aquilo ali ele fez, né? Ele reconheceu que naquela parte ali existe um rosto, e ele ainda está sugerindo a pessoa que você poderia marcar, né? Então, ele já fez uma pesquisa de pessoas que você tem, que são semelhantes à foto que você postou. Então, aquilo ali tudo envolve visão computacional. Detecção de conteúdos explícitos em imagens, né? Por exemplo, nós temos classificação de imagens, né? Classificação de imagens é quando você dá uma imagem e você deve rotular ela de alguma forma. Eu mostro a imagem de um gato, né? Que é o exemplo mais simples, mostra a imagem de um gato e a minha rede, o meu sistema, ele tem que dizer, olha, isso aqui é um gato, olha, isso aqui não é, isso é um cachorro, alguma coisa do tipo. A gente mostra uma entrada que só tem a possibilidade de conter um rótulo. E aí a gente consegue fazer essa classificação. Como também a gente tem detecção de logos e marcas, né? Detectar se a logo de uma empresa está sendo usada indevidamente. É bem conhecido também essas aplicações. E agora, quais seriam as aplicações no agronegócio, né? Quais são os exemplos de aplicações que a gente tem de visão computacional no agronegócio? Nós temos gestão de gado, que é quando a gente treina um drone para fazer reconhecimento de rebanhos, né? De fazer a contagem do gado, fazer toda essa etapa de monitoramento de forma automatizada, que é uma das aplicações, né? Que podem ser utilizadas. Nós temos também monitoramento de safras, que é quando a gente também faz esse monitoramento por meio de imagens ou sensores, onde a gente consegue monitorar a distância e a saúde da safra, identificar condições de solo, né, se está precisando de algum tratamento a mais ou não. Então, faz toda essa questão de monitoramento de safra por meio de sistemas que utilizam visão computacional. Nós também temos a detecção de pragas, né, que também, utilizando a visão computacional, nós conseguimos fazer essa detecção, e com essa detecção, os agricultores conseguem observar áreas que estão propensas a desenvolver praga, e assim eles conseguem se antecipar nas soluções, né, nas decisões, de como que eles vão lidar com essas situações. É uma área que tem ganhado um grande reconhecimento, né, atualmente, dentre essa área de agricultura. E agora o case, né, que eu vou apresentar sobre a detecção de maçãs danificadas, né? O que eu quero apresentar para vocês com esse case, né? Eu quero trazer um exemplo com que eu consiga apresentar alguns conceitos e algumas
algumas decisões que normalmente a gente toma quando a gente está com um problema de visão computacional para resolver. Então, imagine aqui que você tem uma fazenda de plantação de maçãs. Você tem uma fazenda de plantação de maçãs. E, de repente, aconteceu alguma coisa em que começou a aparecer muitos frutos danificados, né? Você fez lá a colheita e veio muito fruto danificado nessa colheita. Você não sabe por quê, você só sabe que alguma coisa aconteceu e que você está com esse problema agora para resolver. Agora, imagine também que na sua fazenda, como você é uma pessoa bem desenvolvida, você sabe que a tecnologia ajuda na automatização dos processos, que ela vai lhe trazer um ganho legal. Então, imagine que você já tem alguns drones na sua fazenda que fazem mapeamento aéreo. Imagine que você está nessa situação. Então, você tem esse problema e você tem essa premissa de que você tem um drone que faz um mapeamento aéreo. Então, você está com essas duas informações, né? O que, é que você pode fazer com isso, né? Você tem um drone que pode retirar fotografias da sua plantação. Então, a primeira intuição que a gente tem para resolver um problema desse é, poxa, vamos tirar uma foto aqui das plantações e vamos ver onde estão maçãs que estão danificadas, né? Para a gente conseguir ter alguns insights sobre isso. Só que imagine que a sua fazenda é muito grande, que você não tem condições de olhar foto por foto de cada plantação. Você não tem, é inviável para você fazer isso. Imagine que sua plantação é muito grande. Imagine também que acontece que você não pode pedir lá para o drone tirar foto de maçã por maçã das suas plantações. É mais inviável ainda. Então, o que você pode fazer nessa situação? Você tem um drone que você pode tirar fotos das plantações e você precisa identificar alguns pontos, né? O que é que você quer descobrir com essa informação, né? Você pode querer descobrir quais são as áreas que têm mais maçãs danificadas, você pode querer saber a quantidade de maçãs danificadas, isso é importante para você saber em termos de faturamento, né, que você está perdendo. Sobre as áreas é importante porque pode acontecer de, sei lá, a irrigação não está sendo suficiente naquela área, ou pode estar acontecendo de ser realmente uma praga. Você vai conseguir investigar de forma direcionada, sem perder tempo procurando ainda onde é que é o problema. Então, são alguns insights que você precisa ter para resolver seu problema. E, voltando ao assunto, você vai ter lá o drone que tira foto das plantações. Então, voltando aqui para a visão computacional, para o lado da tecnologia. Você tem essas informações das imagens das plantações e você precisa responder essas duas perguntas. Como fazer isso? Vamos um passo de cada vez, né? Quais são as entradas que a gente vai poder trabalhar? A gente tem entradas que são imagens de plantações. Isso significa que a gente vai ter uma foto com vários frutos, sejam eles verdes, eles maduros, eles danificados, eles saudáveis, a gente vai ter essa diversificada. Como é o drone que vai tirar, então vai acontecer de o drone ser muito distante da planta, ou pode acontecer do drone estar muito perto da planta, então o tamanho do fruto vai modificar de uma imagem para outra. Então você tem toda essa variedade. Então, com essa variedade, você já vai perceber, poxa, eu não posso trabalhar com uma simples classificação de imagem, porque na minha foto, na minha entrada, no meu input, eu vou ter vários objetos. Então, ali você já descarta essa abordagem de classificação de imagem somente, porque ela não vai ser suficiente para resolver seu problema. Então, se você tem vários objetos para identificar numa imagem, você começa ali a direcionar a sua solução para uma detecção de objetos, né? Porque o que você precisa fazer? Você tem uma imagem de uma planta e você quer contar quantas maçãs danificadas tem para poder você tirar insights dessa informação. Para você contar, você precisa primeiro saber onde é que tem as maçãs nessa imagem. E aí entra a detecção de objetos. Ela vai dizer, olha, nesse quadradinho aqui, existe uma chance de X% de conter esse objeto que você está procurando. É isso que a detecção de objetos faz. Ela determina uma área em que tem uma alta probabilidade de possuir o objeto que você está procurando. Tá, você já sabe como você vai resolver seu problema. Você vai resolver com detecção de objetos. Mas como que você faz isso na real, né? Como que a gente consegue fazer isso mão na massa mesmo, né? O primeiro passo que você tem que fazer seria criar uma base de dados. Se você vai trabalhar com um algoritmo de aprendizado supervisionado, e principalmente um algoritmo de deep learning, a primeira barreira que você vai encontrar é o tamanho da sua base de dados. Você precisa ter muita informação para conseguir ensinar muito bem o seu modelo. É como uma criança. Se você dá poucos exemplos para a criança,
ela vai aprender aqueles exemplos que você deu, mas ela não vai conseguir generalizar muito bem quando você apresentar informações novas. Do mesmo jeito acontece com o modelo. Se você apresenta poucos exemplos, ele não vai conseguir ter uma precisão muito boa. Então, a sua precisão, muitos dos casos, está diretamente ligada à quantidade de informação que você tem. Então, isso é muito importante. O que significa para o nosso problema? Significa que o nosso drone vai ter que passar em muitas plantações para a gente ter um desempenho legal. Ok, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que o nosso drone vai precisar coletar muita imagem. Segundo ponto que a gente tem que fazer, ok, montei as imagens, eu vou só mandar essas imagens para o algoritmo, para o framework? Não, porque a imagem para o algoritmo, ela nada mais é do que uma matriz, um conjunto de números. Você não está dando tanta informação quanto você pensa que você está dando, então você precisa detalhar um pouco mais essas informações. O que você precisa fazer? Você tem que pegar cada imagem da sua base de dados e você tem que dizer, olha, nesse conjunto de pixels, né, lembra do retângulo, nesse conjunto de pixels existe uma maçã danificada. Aí você pode estar perguntando, poxa, se eu vou fazer isso já com todas as imagens, para que eu vou treinar um algoritmo para fazer isso, né? Pense comigo, se você vai separar uma quantidade X lá para fazer o treinamento do seu algoritmo, ele vai conseguir aprender os padrões que se levam para identificar quando a maçã é danificada. O que significa? Que quando você imputar qualquer outra imagem que você não tenha visto antes, ele vai ter a capacidade de dizer, olha, isso daqui é uma maçã danificada, ou isso aqui é uma maçã saudável. Então, você faz parte do trabalho para ensinar o algoritmo a fazer todo o trabalho para você. Então, voltando para o nosso exemplo, o que você precisa fazer aqui? Você precisa mostrar, né? Você precisa identificar quais são os frutos que você está querendo classificar e detectar. Ou seja, você vai ter que fazer retângulozinhos em cada uma das maçãs para dizer, olha, isso daqui é uma maçã saudável. Olha, isso daqui é uma maçã que está danificada. Você vai ter que fazer isso com várias informações. E aí, com várias imagens, perdão. Para poder você ensinar o seu algoritmo o que você está querendo descobrir, o que você está querendo aprender, né? O que você está querendo que ele aprenda, na verdade. Aqui, como vocês podem ver nesses exemplos que eu trouxe, reforçando mais a ideia que eu falei, as imagens, elas possuem um conjunto gigantesco de informações para o algoritmo aprender. O que eu quero dizer com isso, né? A gente enxerga só características de cor e de formato, né? Mas para o computador, aqui tem uma série de informações relevantes. O que significa, né? Que a gente vai ter um custo muito alto de processamento dessas imagens, até como a Dani ressaltou quando ela apresentou um pouco mais sobre as experiências dela. Então, o nosso algoritmo ele já vai ter naturalmente uma carga gigantesca de trabalho, porque ele vai estar trabalhando com a imagem, vai estar trabalhando com imagem colorida, imagens muitas vezes de alta dimensionalidade. Então, ali já vai ser muito difícil para a gente fazer isso. O algoritmo vai sofrer um bocado para poder ele aprender. Então, ainda tem outros desafios. Que outros desafios são esses? Vocês podem observar que as imagens não são padronizadas. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso, né? A gente vê uma maçãzinha lá no fundo que nós, como os humanos, sabemos que isso aqui é uma maçã, ok. E aqui também é uma maçã, ok. Mas tem tamanhos muito diferentes, cores muito diferentes, formatos diferentes. Então, entenda o quanto que esse algoritmo vai sofrer para aprender isso, quanto que ele vai exigir de capacidade de processamento computacional para resolver esse nosso problema. Então, os fatos que a gente sabe, vamos precisar tirar fotos de todas as plantinhas, né, da nossa colheita. Vamos precisar marcar essas imagens, né, fazer as marcações, quando eu digo, fazer aqueles retângulozinhos e dizer, olha, isso aqui é uma maçã. E também temos que compreender que a gente vai ter que ter um alto poder de computacional para poder conseguir executar esses algoritmos, porque são algoritmos, além normalmente de serem pesados, ainda vão estar trabalhando com informações muito, muito cheias de dimensionalidade. Então, ok, nós temos essa característica, nós, digamos que conseguimos montar tudo e esse é o universo perfeito. Conseguimos isso tudo. Partimos para as redes. O que utilizar? Que algoritmo utilizar? Que framework utilizar? Eu trouxe aqui dois exemplos, que é o YOLO e o MaskRCNN. São duas redes diferentes, que utilizam abordagens diferentes. E eu trouxe aqui para a gente mostrar como que seria o desempenho desses algoritmos com o problema que a gente tem. Por quê? Porque, como eu falei, existe uma infinidade de algoritmos que resolvem algoritmos de detecção de objetos.
Só que a gente precisa identificar qual que é o melhor algoritmo para a gente. Depois que a gente identificar qual que é o melhor algoritmo para a gente, dependendo da situação, é importante que a gente consiga fazer algumas alterações para deixar o nosso modelo um pouco mais assertivo. Então, é sempre legal você conseguir, dentro do possível, conseguir fazer análises comparativas entre os algoritmos para ver o que se encaixa melhor em termos de qualidade, né? Então, aqui é um exemplo conhecido dessas duas redes, né, de execução dessas redes que a gente sempre vê, ó. Como eu falei, ele sempre faz o quadradinho e diz, olha, aqui, dentro desse quadradinho aqui, eu garanto que tem uma pessoa. Ou aqui, dentro desse quadrado aqui grande, eu garanto que aqui tem um trem, mas eu não sei onde. Ele diz que dentro desse quadrado existe o objeto, mas não informa exatamente a localização dele. Diferente da máscara RCNN, que ela vai dizer, olha, nesse quadrado aqui existe uma pessoa. Mas eu também vou dizer onde ela está. Eu vou dizer especificamente que aquele pixel está contido no meu objeto que eu estou procurando. Então, aí ele faz... Então, ok, utilizamos essas duas redes para treinar o nosso algoritmo. Vamos treinar. Deixa eu conseguir passar. Pronto. Aqui são alguns exemplos que eu trouxe do artigo original. É muito interessante que, se vocês tiverem interesse de aprender um pouco mais nessa área, vocês sempre buscarem as informações originais, dos autores originais, para depois partir para tutoriais, para que você consiga ter um aprendizado um pouco mais assertivo e menos sofrido. Então, aqui são referências para os artigos originais, aqui são exemplos de como as redes funcionam. Eu poderia trazer um pouco mais explicando cada rede, mas vai ficar um pouco extenso, então aqui fica a referência para quem quiser mais informações, né? São duas redes bastante conhecidas, que utilizam uma abordagem um pouco diferente, né? A máscara RCNN, ela usa detecção baseada em regiões, e a IOLO utiliza detecção baseada em regressões, né? São abordagens um pouco diferentes. E, bom, digamos que a gente rodou o nosso modelo, ok, foi perfeito, a gente conseguiu rodar tudo muito bem, e as nossas métricas, nós vamos escolher, também existe um conjunto de métricas muito conhecidas aí na área de computacional. Aqui, para apresentar para vocês, eu escolhi essa MAP, que é uma métrica que utiliza precision e recall de imagens, e aí a gente conseguiu esses valores aqui de MAP, né? Tanto para IOLO quanto para MESC. Dá para observar que foram valores bem parecidos. Então, no nosso caso, não faria muita diferença eu escolher uma rede ou outra. Pode acontecer de você ter valores discrepantes aqui, né? Dependendo do problema que você tem, da quantidade de informação que você tem, pode acontecer de ter valores discrepantes, né? Então, é importante sempre você fazer essa análisezinha do que fica mais interessante para o seu problema. Aqui eu trouxe alguns exemplos de predições, né? Lembra que eu falei, a saída do nosso algoritmo, o que a gente quer saber, né, do nosso problema inicial? Eu quero saber quantas maçãs danificadas existem, né? Então, o que eu teria que fazer além dessa detecção de objetos? Eu teria que propriamente pegar a saída do algoritmo e fazer realmente só uma contagem dos objetos que ele identificou como danificado com os objetos que ele identificou como sendo maçãs saudáveis. Eu coloquei aqui para dar um print de uma maçã, que é que ele identificou como uma maçã saudável, e aqui a probabilidade de certeza que ele tem de aquele realmente ser uma maçã. Então, aqui nesse exemplo, ele diz, olha, aqui tem 90% de chance, dentro desse quadradinho aqui, existir uma maçã. Nesse outro exemplo, aqui existe 91% de chance de aqui existir essa saída do nosso algoritmo. Se fosse um algoritmo de segmentação de objetos, além de dar essa informação do quadrado, ele iria me dizer, olha, nesse conjunto de pixel aqui, exatamente, existe uma maçã. Então, aqui eu utilizei esse exemplo para apresentar alguns conceitos, eu acredito que tenha ficado um pouco mais fácil de entender do que simplesmente falar o que são cada um. Eu tenho um repositório no qual eu explico, aqui está o link do repositório, no qual eu explico um pouco mais como funcionam essas redes. Eu tenho um doc explicando como elas funcionam, eu faço várias referências em que você pode estar lá consultando e observando como que funciona. E em nível de código, para as duas redes, eu fiz notebooks bastante descritivos, assim, que sempre buscando explicar o máximo possível das decisões que eu tomo, de como funciona. Aqui é um exemplo, né, da detecção, utilizando a rede IOLO. Eu explico como faz treinamento, como faz para tratar o dado de entrada, como faz para fazer a detecção, como a gente pode fazer para avaliar essa saída do modelo, né, que é aquela métrica lá que eu falei.
E é isso, assim, eu gostaria mais, assim, de ter trago, assim, exemplos, porque eu acho sempre muito interessante a gente ter exemplos práticos dos problemas, não somente, existem essas áreas, são áreas muito legais, mas a gente, na maioria dos casos, nunca vê na prática exemplos, né? Então, eu queria trazer um exemplo prático sobre visão computacional no agronegócio, espero que todo mundo tenha entendido. Neoway, more knowing, more doing.